Bom dia, queridos. A nossa devocional desse dia está no livro de Lucas, capítulo 12, verso 22 e 23, em que a palavra de Deus nos ensina nesse dia de hoje sobre a ansiedade, como tratar essa ansiedade. O texto diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Amém, amados? A reflexão desse texto diz assim: Jesus fez uma transição da natureza para a ansiedade. Se a avareza é a ameaça do muito, a ansiedade é a ameaça do pouco. Se na avareza o rico se perdeu por se esquecer de Deus e do próximo ao acumular só para si, na ansiedade os discípulos corriam o risco de duvidar do cuidado de Deus para suprir suas necessidades básicas. Aqui tem algumas advertências em que diz assim: Jesus conecta a conclusão do tema avareza com o início da exortação sobre ansiedade. Acabara de dizer que é loucura uma pessoa pensar só em si e confiar nos bens para sua segurança. Aqui também fala uma explanação. Preocupar-se com alimento e com vestes é dedicar-se atenção ao que é menor, uma vez que a vida e o corpo são mais do que alimento e vestes. Uma observação. A ansiedade é uma falta de observação, é andar pela vida sem reflexão, é fechar os olhos à natureza prem dos eloquentes evidência do cuidado de Deus. Jesus ordena que seus discípulos observem duas coisas. Aqui fala sobre observar os corvos e observar os lírios. Os corvos, apesar de serem aves impuras, recebem o cuidado de Deus. Eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiro. Todavia, Deus os sustenta. Aqui, em segundo lugar, observa os lírios. Jesus deixa as aves impuras para falar sobre as flores mais limpas, os lírios. Eles não fiam nem tecem, contudo, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está no campo, com duração tão curta, quanto mais Deus cuidará dos seus discípulos e de nós, homens de pequena fé. Uma inquietação é uma alma inquieta, desassossegada, ansiosa quanto ao futuro e ao suprimento das necessidades, né? É uma evidência insofismável de incredulidade, uma prioridade. Aqui Deus diz assim: o antídoto para as inquietações geradas no ventre da incredulidade é buscar, antes de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Deus, ele cuida das nossas coisas. Quando nos voltamos para Deus em adoração e serviço, ele se volta para nós, suprindo nossas necessidades. Uma herança. O medo é o sentimento mais democrático no coração humano. Em vez de nos rendermos ao temor, preocupados com as coisas materiais, Jesus nos relembra que, embora sejamos um pequeno rebanho, agradou ao Pai dar-nos seu reino. Se já temos o maior e o melhor, por que ficarmos ansiosos quanto ao menor?
Se já temos o celestial, por que ficarmos inquietos com o terreno? Se já temos o eterno, por que ficarmos temerosos com o que é temporal? É, essa reflexão é tremenda. Aqui também a palavra fala sobre o que é ansiedade. Jesus agora passa a falar positivamente sobre o que é ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade é destrutiva. Aqui também fala, a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Aqui a palavra diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade tem poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa mente perturbada. A ansiedade tem poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de revertê-los. A ansiedade tem poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Aqui também fala que a ansiedade é inútil. A ansiedade nos mata pouco a pouco, ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé, tira nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos que cristã. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-los das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. A ansiedade é incompatível, portanto, com o bom senso. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não viver ansiosos por causa dele hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que sofreremos desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e sofrermos duplamente se ele chegar. Em quarto lugar, a ansiedade é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves do céu, do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, ele nos dará alimentos e vestes. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, nosso alimento e nossas vestes, né? Então eu deixo essa reflexão desse dia, amados. Vamos assim entregar totalmente as nossas vidas a Deus e tudo aquilo que nos deixa ansiosos. Deus assim está apto a nos ajudar, pronto assim a
a se chegar a nós a partir do momento que nós vemos a nos chegar a Ele. Amém? Então, assim, vamos estar fazendo a oração deste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, por esta leitura, Senhor, assim que o Senhor trouxe ao meu coração o tema hoje, ansiedade, que nós possamos, meu Pai, entender que como o Senhor, Pai, alimenta as aves do céu e o lírio dos campos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, tão somente nos alimentar, nos sustentar, nos proteger e nos livrar de todos os males, Senhor. Pai, cuida de nós, cuida das nossas mentes, dos nossos corações. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, tudo aquilo que nos deixa ansiosos, Senhor. Trata isso em nós, meu Pai, que nós venhamos a saber confiar mais no Senhor, depositar totalmente a nossa confiança em Ti, meu Deus. Ó Deus, a Senhora, agradecida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.